Olá, nós conversamos em multiplataforma pela internet, pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital pela TV Câmara. Sou Nelson Gonçalves e converso com o coordenador do curso de pós-graduação em Administração Pública do Senac Bauru, José Munhoz Fernandes. Muito obrigado por senhor ter vindo nos visitar aqui. Bom dia, Nelson, bom dia a todos. Nós é que agradecemos a oportunidade. O Senac é muito conhecido aqui e em outros lugares pelos cursos técnicos. Pós-graduação é um curso que abre um horizonte do ponto de vista de uma área importantíssima, indiscutivelmente, que é a administração pública. Exatamente. O Senac, sem dúvida nenhuma, em Bauru, né, há mais de 60 anos, ele é forte, né, uma marca forte, muito conhecida na área de cursos técnicos e cursos livres. A pós-graduação, que é uma iniciativa, né, do Centro Universitário Senac de São Paulo, está em Bauru desde 2009, então é relativamente recente. O curso de administração pública, incorporado à gestão, do ponto de vista de um país que discute as suas estruturas públicas e de como fazer a gestão de todos esses horizontes, ele não só tem uma função de abrir para o mercado de trabalho, para a gente poder comentar, mas de um papel interno de cidadania, não sei se o Senac vê assim, de como vê esses prestadores de serviços de estruturas gigantescas, pequenas, médias e grandes, dentro do papel de andar, gerir esse país. Perfeito. Nelson, o curso de administração pública, que eu terei o prazer, né, e o desafio de coordenar, será oferecido agora em 2018, já está com inscrições abertas. O projeto pedagógico dele, feito lá no Centro Universitário Senac em São Paulo, aborda exatamente essa questão que você colocou. Ele foi pensado no sentido de contribuir, né, tanto para aquelas pessoas que desejam uma carreira no serviço público e não estão ainda, né, mas desejam essa carreira, como aqueles que já estão no serviço público e de alguma maneira gostariam de se especializar, de se aperfeiçoar, né, naquilo que gostam e já fazem. O curso de pós ele foca em um ambiente específico, tem mais de uma área de possibilidades para quem está no serviço público, já tem formação de graduação, por exemplo, e tentar enxergar uma perspectiva. Bom, primeiro, é interessante isso que você ressaltou. Um curso de pós-graduação pressupõe, né, e é necessário que o aluno que o candidato, né, já tenha cursado uma graduação, não importa em que área. Geralmente os cursos de pós em nível de especialização, que são os nossos, né, eles são abertos para todas as áreas de interesse. No caso da administração pública, ele não tem uma linha específica, ele tem sim 3 eixos temáticos, né, que são trabalhados ao longo dos 2 anos, são 2 anos de curso, mas o público-alvo dele tanto como eu disse, né, quem não está no serviço público ou quem está, seja em nível municipal, estadual ou federal. Obviamente, ele não tem a característica de tornar, digamos, esse servidor público, né, em qualquer nível, especialista, por exemplo, num processo de licitações e contratos. Não é isso, né? A especialização é mais ampla, vai torná-lo especialista em administração pública, conhecendo, por exemplo, desde o momento, né, da história da reforma do Estado, né, até efetivamente questões mais técnicas como essa, né, de licitações e contratos, por exemplo. Pensando na aplicação disso do ponto de vista de adquirir conhecimento, é sabido que nós temos uma massa de servidores públicos em diferentes modalidades de repartições públicas, autarquias, fundações de empresas de economia mista e administração direta nas suas mais diferentes áreas, com formações também ou específicas em alguns casos ou generalizadas. Mas o que eu estou dizendo com isso? Há uma carência de formação de mão de obra, de chefia e de direção, de entender o modelo da máquina para que você possa ter esse profissional adequado a essa atribuição. Exatamente. Nesse sentido, a nossa proposta, ela tem 2 características. Uma é a abordagem técnica, então grande parte do curso ele vai sim oferecer módulos, né, disciplinas para aperfeiçoar, né, o conhecimento que esse servidor já tenha, né, ou que não seja servidor, né, possa adquirir, mas também e principalmente a questão das habilidades comportamentais. Você disse bem, a gente tem isso, eu vim da área pública, né, também, trabalhei muito tempo, quase 40 anos na área pública, mais de 40 anos na área pública. É visível isso, há uma carência muito grande de lideranças, né? Em áreas pequenas, médias ou grandes dentro da administração pública, em qualquer setor, né? Municipal, estadual, federal.
E o curso também ele tem disciplinas, módulos que vai buscar o aperfeiçoamento dessas habilidades, ou seja, liderar pessoas. Bauru tem um caso particular que merece menção aqui no nosso bate-papo, em função dos planos de cargos, carreiras e salários serem bastante recentes do ponto de vista da aplicação deles no dia a dia, e como é sabido, progressões horizontais ou verticais na carreira dependem, por exemplo, de formações como essa de pós-graduação. Exato, olha, o que a gente já observa na área privada, muitas empresas têm os seus planos de carreira já há muito tempo, exatamente para procurar manter e estimular, né, as pessoas a se desenvolverem, a crescerem dentro das empresas. Nós estamos observando agora na área pública isso com muita frequência, né? E Bauru, a própria prefeitura municipal e outros órgãos, as universidades, enfim, órgãos estaduais e federais já têm os seus planos de cargos e salário. E basicamente esses planos, eles possibilitam a movimentação do servidor não só a partir do seu desempenho, do seu bom desempenho, mas também o mérito. Ou seja, quando ele busca, né, melhorar o seu estoque de competências, os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. E a especialização, a pós-graduação é um caminho interessante para isso. Para quem está interessado em nos ouvindo, qual é o caminho de comunicação com o SENAC? Para quando estão previstas essas aulas, o período delas? Sim, o SENAC já abriu as inscrições, né? Nós estamos com as inscrições abertas. São 4 cursos, né? Administração Pública é um deles. Nós temos também Logística Empresarial, nós temos Big Data e Gestão em Comunicação e Mídias. As inscrições podem ser feitas pelo site, né? www.sp.senac.br/pós-graduação, mediante uma inscrição eletrônica, né? Um formulário, e o pagamento de uma pequena taxa simbólica, né? De R$50, e a partir daí o coordenador de curso vai fazer o contato com o candidato para identificar perfil, né? Basicamente se é o perfil mesmo do curso. Mas geralmente quem procura, já estudou, já verificou antes qual curso que ele tem interesse, e quase sempre o perfil bate. Para repetir para quem nos ouve, o site tradicional do SENAC com /pós-graduação, tudo junto na frente. Perfeito. O SENAC é bastante conhecido dos cursos técnicos, como a gente mencionou na origem. Isso forma 2 paralelos para aquele que está, como nós estamos conversando, buscando aperfeiçoamento, motivação na carreira, abrir horizontes dentro do seu mercado de trabalho. Aliás, aquele do setor privado também que quer entender a gestão pública como uma ferramenta e uma oportunidade, se for o caso, e também os cursos de base, os cursos técnicos que abrem campo para outros horizontes. Olha, Nelson, o SENAC é conhecido nacionalmente, né? E Bauru não é diferente, pelo seu jeito diferente de educar. Assim como nos cursos técnicos e livres, né? Há uma preocupação muito grande com o processo de ensino-aprendizagem. Na pós-graduação não é diferente, né? As escolhas que nós fazemos dos professores que vão ministrar esses módulos, né? Essas disciplinas, são feitas, digamos, entre aspas, a dedo. Ou seja, a gente busca não só a titulação, né, que é uma exigência do MEC, 50% do corpo docente tem que ter titulação mínima, né, mestre ou doutor. O SENAC tem hoje nos cursos de pós, em média, 80% com titulação. Nós buscamos um segundo eixo, que é um profissional que atue no mercado, seja na pública ou na privada, dependendo do curso, né, mas que já tenha vivência, experiência no mercado. E um terceiro eixo, um terceiro requisito para contratar esse professor é o requisito da docência. Ele já tem que ter um trânsito em sala de aula. Por quê? Um aluno de pós-graduação, ele já tem a graduação, óbvio, né? Ele vai buscar um conhecimento mais aprofundado, mas naquilo que ele gostaria de conhecer. E esse conhecimento está atrelado à prática. Então, a busca de professores que nós fazemos, né, a contratação de professores, é essencialmente aqueles que vão, e nós reforçamos isso, né, ministrar o conteúdo de uma maneira bastante prática, bastante útil, de forma que ele vá lá no final de semana, os cursos são aos sábados, né, e não durma em sala de aula, né? Porque isso é um risco, né? Você tem um aluno que estudou, trabalhou a semana inteira, né? Ele está cansado, ele vai assistir aula sábado o dia todo. Ele tem que ter, nas disciplinas, nos cursos, metodologias ativas, que a gente chama, né? De aprendizagem, que possibilite que ele seja o protagonista, que ele seja digamos assim, vai desenvolver o papel principal. O professor vai ser um facilitador. A metodologia ativa tem um ingrediente bastante interessante do ponto de vista de quem já passou pelas salas de aula, de não ficar só absorvendo do ponto de vista passivo conteúdos
E também um outro dado que o senhor deu fundamental, que o Senac, que bom que está prestando atenção nesse elemento, que é fazer com que a troca de informação na sala de aula tenha conexão com o que você possa aplicar depois, para não ficar sem nenhum demérito, apenas no aspecto teórico. Exatamente, e aí eu posso nivelar os três, né? Cursos livres, técnicos ou pós-graduação, eles têm essa característica. Quem vai buscar um curso, seja na área de Excel, né, básico, né, simples, né, ou um técnico de segurança, ou mesmo uma pós-graduação, ele quer algo prático, que ele consiga no dia seguinte colocar em prática dentro da empresa que ele trabalha. Ou então, se ele estiver desempregado, que seja um diferencial para que ele volte para o mercado de trabalho. Com a experiência do senhor José, um outro elemento para a gente comentar aqui do ponto de vista mais pessoal, individual, do mercado de trabalho. A gente vive, infelizmente, uma outra sazonalidade de crise profunda, com 14 milhões, segundo os dados oficiais do governo, de brasileiros que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, e aqui deve ter pelo menos uma parte daqueles que estão dentro do mercado de trabalho, de forma precária ou não, com a nova legislação trabalhista, se perguntando se ainda devem gastar energia, investir o tempo em formação no dia a dia. A carreira do senhor, como a gente bem sabe, seja um fator muito importante para as pessoas sedimentarem, entenderem de como é importante esse tipo de aposta, e 2 anos é curto prazo para que você possa, como eu digo, estou repetindo aqui a palavra horizontes, abrir outros caminhos depois. Olha, Nelson, sem dúvida nenhuma, eu tenho assim N dados, nós não temos tempo para isso, mas N dados da Fundação Getúlio Vargas, IBGE, INSPER, né, que mostram uma relação muito forte do nível de escolaridade com o nível de renda. Estudos recentes, inclusive do próprio IBGE, né, publicado no Valor Econômico, mostram que a cada ano de estudo, né, ou de escola, ou de escolarização, a possibilidade de melhorar o teu nível de renda é bastante significativa, é muito grande. Por quê? Um curso, pegando a pós-graduação novamente, o que ela vai fazer? Ela vai alavancar. É isso que nós estamos falando. O sujeito vai ter o estoque de conhecimento, né, de competência, né, que são conhecimentos, habilidades e atitudes, aumentados, melhorados. E isso ninguém tira do ser humano, esteja onde ele estiver. Se ele está numa empresa hoje que ele está insatisfeito em relação à carreira, por exemplo, e se ele for embora, esse estoque de competência vai com ele. Então, a pós-graduação vai, sem dúvida nenhuma, e esses estudos mostram isso, alavancar a questão, inclusive, de renda ou de salário. A gente sabe que a crise ela é dura, né? Ela está já perdurando por quase 4 anos, se não mais, né? Mas a gente também percebe e observa uma pequena reação. E o mercado de trabalho, como você disse, ele é muito complexo e muito dinâmico. Nós vivemos no Brasil já há muitos anos uma relação de oferta menor do que a procura. Isso é sabido, né? A relação candidato-vaga em qualquer oportunidade de emprego demonstra isso. Basta a gente percorrer aí o centro da cidade, enfim, quando surge uma oportunidade de trabalho, nós vemos aí filas enormes de pessoas. Tá, mas quem está nessa fila? Você tem pessoas qualificadas e pessoas não qualificadas. Então, esses estudos, por exemplo, mostram que ao mesmo tempo que nós temos uma crise, um desemprego beirando isso que você falou, 13 milhões ou mais, né? Nós temos também muitas vagas nas empresas que não foram ocupadas. A gente chama isso de paradoxo. O que é isso? Por que as empresas não conseguem preencher essas vagas, por poucas que sejam? Porque não está encontrando pessoas qualificadas. Então, a pós-graduação, novamente, é uma possibilidade de você se diferenciar nesse mercado de trabalho que é complexo. Se houver essa reação, e parece que está havendo, quando começarem as contratações, pode ter certeza, historicamente isso já é comprovado, o mercado vai se tornar mais exigente ainda. Então, as pessoas têm que estar preparadas. José Munhoz Fernandes, coordenador do curso de pós-graduação em Administração Pública do Senac Bauru, muito obrigado por ter vindo conversar conosco na rádio e na TV Câmara. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado e até o nosso próximo Espaço Aberto.